Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus a gente mais um dia aqui, tá? Para a gente continuar a nossa caminhada espiritual, o nosso processo de expansão da consciência, né, pessoal? Nosso trabalho com a nossa conexão, com a nossa essência, com a nossa espiritualidade. Então, estamos trabalhando tudo isso aqui, tá, pessoal? E E hoje, né, pessoal? Hoje é sábado, hoje as energias um pouco mais movimentadas, tá, pessoal? É para a gente estar até atento, tá? Aos movimentos dessas energias, por causa das consciências que estão por aqui, né, pessoal? Nessa realidade onde a gente está vivendo, as consciências ficam agitadas, né? É chamado o fim de semana, né, pessoal? As pessoas já, como diz que eles falam que é culturalmente, né? Culturalmente as pessoas se envolvem muito com o trabalho na semana e no final de semana chega essa situação, tá? Então as energias são mais movimentadas, tá, pessoal? São mais as pessoas estão mais movimentando energia aí. E às vezes não é uma energia, é aquela energia mais leve, mais boa, tá? São energias pesadas, tá, pessoal? A gente precisa entender isso, tá? Mas graças a Deus, tá, pessoal? Mesmo com essas dificuldades todas, essas coisas, estamos aqui, né? E precisamos trabalhar a nossa espiritualidade, estudar, né? Cada conceito, cada coisa que a gente repara, mas sempre nos conectando com a verdade. A gente nunca pode esquecer disso, tá, pessoal? Tudo a gente examina tudo, mas vê se tem verdade para a gente se conectar. Se não tiver verdade, não podemos nos conectar, tá, pessoal? E não fique resistindo, tá? A verdade, tá? Para querer, como é, colocar o seu ponto de vista, tá? Isso é coisa do ego, tá, pessoal? E pode vir um orgulho, tá? É uma frequência que eu já falei aqui, tá, pessoal? Tá aqui. O que é o orgulho espiritual, tá aqui, pessoal. Que fez com que Satanás, tá? Caísse, não, o orgulho dele não deixa ele aceitar a verdade, tá? Então, ele aceita a mentira. Então, a gente não pode, tá, pessoal? Cair nessa malha fina, tá? A gente tem que estar vigiando todo o nosso comportamento, o pensamento, a intenção, tudo para que a gente não caia. Porque se a gente der lugar a isso aí, pessoal, tá? A gente, entende? Começa a negar a verdade dentro da gente, tá? A verdade que está dentro da gente, a gente começa a negar. Que é essa nossa espiritualidade, é viver essa nossa espiritualidade livre, sem dogma, sem religião, sem nenhuma coisa política, a gente viver livre, tá? Aproveitando as energias boas dessa realidade também, tá? E ser aquela verdadeira pessoa, tá, pessoal? Não ser uma pessoa amarga, reclama de tudo, uma pessoa que está sempre com gratidão, agradecendo a Deus, tá? Isso é muito importante, tá, pessoal? Por que eu estou dando essa introdução, pessoal? Tá? A gente vai ter que acostumar, tá, pessoal? Que hoje é sábado, a agitação, as pessoas estão agitadas. É assim, tá? Sábado, às vezes domingo também, né? Mas às vezes domingo é até mais tranquilo, tá, pessoal?
Mas isso é o comportamento do ser humano enquanto está aqui, tá, pessoal? Estão dormindo, estão aí, seguindo de acordo com a frequência que o mundo lhe oferece, tá? A gente tem que entender, tá, pessoal? Mas qual é o nosso tema que a gente vamos falar hoje, tá, pessoal? Qual é o tema? Por que eu dei essa introdução toda? A gente vai falar de um tema, tá, pessoal? Que é um pouco, como é que se diz assim? Tem que ter cuidado, tá? Com isso, porque isso é a nossa totalidade de todas as coisas e a gente não pode negar isso, tá? Na gente própria, tá? A gente não pode negar. Porque você está negando a si mesmo, né? Como é que se diz? Negando aquela parte, a parte espiritual que está na gente, a parte divina, tá? E aí a gente vai dar vazão para o ego, tá, pessoal? Bota mais água aí, só para quebrar. Aí ele fala, o que é a negação espiritual? Então, o que é isso, pessoal? Né? A negação espiritual. E por que não podemos negar a nossa essência? Né? A gente não pode negar de a gente viver essa essência, essa espiritualidade na gente. A gente não pode negar. E tem pessoas que quando vêm para a espiritualidade, ela entra nesse confronto, né, com ela mesma, porque ela criou um ego, tá? E ela quer manter aquele ego e não pode, pessoal. A gente tem que se livrar daquelas partes do ego que não faz parte da gente. A gente agora é um ser espiritual, é para transmitir a essência espiritual que vai transmitir frequências elevadas como amor, compaixão, paciência, né? Entender a outra pessoa. Então, vai transmitir essas coisas no seu dia a dia. Mas isso de um modo que a gente vai ter que fazer isso, de um modo natural, tá, pessoal? De um modo natural que quando você se conecta a essa, de um modo natural você vai estar se comportando. E não resista a isso, tá? Não negue essa espiritualidade em você. Então, essa negação espiritual é você estar negando essa comportamento em você. Tá bom, pessoal? Vamos lá, porque vai começar a agitação, tá? E eu quero terminar, eu quero que vocês entendam aqui esse tópico de hoje. É um tópico que eu acho que as pessoas que são novas aqui no meu canal não vão entender muito, tá, pessoal? Mas é isso. Porque esse daqui complementa tudo que eu falei atrás aí, tá? É o complemento. Se a gente não está conectado à essência, então a gente não faz nada, o culto que eu falei, né? Esses vídeos que eu gravei, o culto, a dedicação espiritual, né? A esperança, a percepção espiritual. Então, faz parte de tudo quanto a gente se conectar a isso aqui. E a gente não se conectar a isso, esqueça, tá? Eu não tenho o que fazer, entende, pessoal? Então, a gente precisa fazer isso, tá? Então, a primeira pergunta, tá, pessoal? O que é a negação espiritual? Entende? Ele fala, a negação espiritual pode se referir à rejeição ou afastamento da própria essência e propósito de vida, negando a própria espiritualidade e o potencial de uma vida plena. Então, pessoal, o que é que ele fala? O que é essa negação espiritual, pessoal? Ele fala, né? É um conceito aí,
trazido tanto pela espiritualidade como a psicanálise, né? A psicologia, porque quem fala dessa negação do eu, da essência, é Freud, né? Freud, eu acho que é como é? O discípulo de Freud, né? Esse Jung, né? Eles falam sobre isso, tá, pessoal? Esse mecanismo, né? Porque essa negação é um mecanismo de defesa para que o ego, né? A sua consciência não se afaste da identificação do ego. Então, quando a gente está trabalhando a espiritualidade, tá, pessoal? A gente está se identificando com coisas espirituais elevadas, está largando a identificação, desapegando da identificação do ego. Então, isso acontece, tá? É uma luta que a gente está travando. E se você não está desperto, inconscientemente você vai ter essa negação, essa rejeição da sua própria essência, da sua essência espiritual, que é você. Você vai ficar negando essa parte. E aí você vai negar o propósito de vida, vai estar negando a sua própria espiritualidade, a verdade que está em você. E a gente não pode fazer isso, tá? Que ele fala que vai negar a própria espiritualidade, que é um potencial de uma vida plena. Então, é um potencial de que você viva uma vida plena, com felicidade, pessoal. Entende, pessoal? Eu estou falando isso aqui para que a gente... E como é que a gente faz isso, pessoal? Quando você vai negando as verdades que está dentro de você, você não pode. É por isso que eu falei aqui às pessoas, não endureça, pessoal. Se a espiritualidade está mostrando, está tocando no seu coração, é uma verdade da sua espiritualidade que está lá. Você não pode rejeitar isso, você não pode negar, você não pode se afastar da sua essência. Tá? A gente tem que se afastar, aquele que é espiritual, das coisas do ego, que é bagaceira, tá? A gente vai ficar tendo um comportamento totalmente contrário àquele que é um comportamento espiritual. Aí ele fala também, né? Também a negação também pode descrever a recusa consciente da verdade divina. Então, pode até as pessoas recusar as verdades divinas, ela não aceita. Por isso que tem muita gente que não aceita aqui as coisas que eu estou falando. Após ter tido o testemunho pessoal dela, ou influência de um espírito. Então, pode ser que você esteja sob a influência de um espírito de negação, aquele espírito de engano, do erro, que visa roubar a esperança e impedir o desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, a pessoa pode ter um espírito que está enganando, pode ter, então, pode acontecer isso, tá? Quando você recusa conscientemente a verdade divina, então, não rejeita. Então, esse espírito vem lhe influenciar. Por isso que é o que Paulo fala lá, né? Que por ele rejeitar a verdade de Deus, Deus enviou o espírito do erro. Então, por isso que a gente não pode, como é que se diz? Rejeitar, tá, pessoal? Nos afastar da nossa verdade da espiritualidade. A gente tem que aceitar. Não, é verdade, é dura, não tem o que fazer. Mas a gente tem que aceitar para que a gente tenha a proteção de Deus, tá? E não seja influenciada por esse espírito de negação, tá? Ele fala, em um contexto da espiritualidade, pode ser a negativa e em aceitar os planos de Deus. Então, para esse conceito da negação espiritual, no contexto da espiritualidade, né, pode ser uma negativa aceitar o plano de Deus. Tem muitas pessoas que vão aceitar
viver de acordo com o evangelho, o seguir as coisas, ele acha isso negativo. Entende? Então a gente não pode fazer isso, tá, pessoal? Porque Deus quer que a gente transmita o amor, então isso tudo está na nossa essência divina. Quando a gente se conecta com essa essência, tá? Vai tirando o ego da nossa frente para a gente transmitir para as pessoas, tá? A nossa verdadeira personalidade, porque essa personalidade que é do ego, tá, pessoal? Aí, ó, começou, né, pessoal? Começou, né? É zoada do vizinho, é zoada dentro de casa, tá? É para você não ouvir isso aqui, tá? Isso aqui você não vai ouvir aí ninguém explicando, tá? Você só vai ouvir aqui, tá? Então, a gente não pode fazer isso, tá, pessoal? Você tá fazendo isso com você mesmo, tá? Tá negando essa verdade que tá dentro de você. Por isso que quando eu tô falando aqui, às vezes você escreve aí, nossa, é verdade, irmão, é verdade. Isso aí que você falou é verdade. Então, por quê? Porque essa verdade está dentro de você, está ressoando com a sua espiritualidade. E você não pode endurecer o coração para isso, tá? Se você endurece o coração, pode vir esse espírito de negação, tá, pessoal? Eu tô querendo continuar, tá, pessoal? Mas tá difícil. Eu disse que as energias aqui tá forte, tá, pessoal? Dia de sábado, hoje é assim mesmo, tá? É um clima bastante pesado, tá? Aí ele fala, negar a sua dimensão espiritual é afastar da sua própria natureza e da oportunidade de uma vida mais plena, mais completa e consciente. Então, se a gente fica negando essa dimensão espiritual, que é a nossa essência espiritual, tá, pessoal? A gente vai se afastar da nossa própria natureza, então, daquilo que é a gente verdadeiramente. Porque a gente é esse ser espiritual. Lembra que quando eu comecei os vídeos, você não é o corpo, você não é esse ego. Esse aí é um veículo que você está usando. E você tem que a sua consciência voltar para a essência verdadeira para transmitir essa verdadeira. É o que Cristo veio nos ajudar a gente fazer, pessoal. Nos afastar. É por isso que você ouve lá nas escrituras, largai o homem velho, se revista do novo. Você vê os apóstolos falando isso. Porque é isso que é espiritualidade. Para você se conectar com a sua natureza, aonde tem verdade lá, tá? E a gente, quando se confrontar com a verdade, a gente não negar essa verdade de jeito maneira, tá? Vocês sabem quem é a verdade, tá? Aí ele fala, em um sentido da espiritualidade, é a recusa intencional e profunda da verdade, após ter recebido um testemunho pessoal dela, o que pode ter consequências espirituais sérias. Então, depois que você conheceu a verdade da espiritualidade que está dentro de você, você não pode negar essa sua essência. Tem pessoas, se identifica com o ego, né? Com aquele personagem, eu sou isso mesmo, eu vou morrer assim, eu não vou mudar. Não faça isso, pessoal. Tem que mudar. Na hora que você encontra com Cristo a verdade, tem que haver mudança. Tá? Entende? Tem que haver mudança. Não pode ficar a mesma pessoa. Não pode aqui vai mexer mesmo, vai incomodar. Vocês vão
vão me xingar, vai querer me dar um murro na cara, tá pensando que é eu que estou fazendo esse trabalho, porque a espiritualidade está me usando, mas quem está fazendo o trabalho em você é a própria espiritualidade. E não negue esse trabalho da espiritualidade, tá, pessoal? Aí o que mais ele fala? Algumas crenças descrevem o espírito de negação que atua na mente das pessoas, estilando o pensamento, né? Destilando o pensamento de que não se é capaz ou não se pode alcançar algo, especialmente relacionado à vontade de Deus. Então, existe esse espírito, tá? Quando você está nessa negação espiritual, esse espírito, que é o espírito do erro, o espírito do engano, começa a colocar, destilar o pensamento dele: você não pode, você não é capaz, você já está velho, tá? Você não, isso aí é coisa inventada aí. Então, fica colocando para que você, tá, não alcance algo, né, especial relacionado à vontade de Deus, para que você não alcance essa dimensão aí espiritual. É o trabalho dos falsos espíritos, né? E muitos caíram aí, tá, pessoal? Muitos já deixaram a sua espiritualidade, principalmente nesse meio evangélico aí, tá? Tá fora, totalmente fora da espiritualidade, negando a Cristo diariamente aí, tá? Aí o que mais? As pessoas que não aceitam a bênção ou plano que Deus tem para a sua vida pode estar em um estado de negação, acreditando que que o, o que Deus propõe não é possível para ela. Então, quando você não está aceitando aquele plano que está na sua alma, o propósito de vida, tá? Quando você não está aceitando isso, você não está aceitando o plano de Deus. Você não está acreditando que Deus que fez, propôs para você, é o melhor para você. Você quer viver a vida do ego e deixa de viver a vida espiritual verdadeiramente. Então você está negando, você está nesse estado, porque essa negação espiritual é um estado de consciência, não é o estado da Bahia não, tá, pessoal? Porque tem muita pessoa que ouviu falar que o estado, ele está dizendo que eu estou falando de estado, não é estado da sua consciência, que você está vibrando, tá? Alguma coisa aí está fazendo com que você não largue o ego, né? Às vezes coisas que vêm de família, a maneira, entende? Mas tem que haver mudança em você, pessoal. Tá? Eu vou ter que ser assim. Não pode ser assim, pessoal. Tem que haver mudança. Tá? Quando você se confronta com a verdade, que é Cristo, tá? A espiritualidade, tem que haver mudança. É por isso que nesses conceitos religiosos não tem mudança, as pessoas querem continuar naquele marasmo ali, naquela coisa ali, pessoal. Não pode, aqui é espiritualidade, por isso que aqui não tem religiosidade. Aqui eu vou falar isso na tampa da sua cara, porque eu não dependo de querer aparecer, de querer ter dinheiro, tá? Aqui é a verdade, e vocês que é da verdade, da espiritualidade, vocês vão ter que acatar isso, tá? Aí ele fala, a negação da espírita pode levar a uma sensação de falta de propósito. Então, por quê? O propósito está em você se conectar com a sua essência, para você descobrir a falta de propósito e desconexão espiritual. É isso, você tá fora da espiritualidade. Se você fica negando a verdade da espiritualidade, que é Cristo, né? Não pode, pessoal. Né? Se negando você, a espiritualidade fazer o trabalho, mudar você, fazer você uma nova versão. Então, você ir largando as coisas do ego, a ira, essas coisas, tá? Para transmitir uma frequência daquele ser espiritual.
mais dócil, paciente. Se você não quer, então você está rejeitando a Cristo, você está rejeitando a verdade em você, porque essa verdade está em você, tá? Aí ele fala, a recusa de aceitar a verdade ou o plano de Deus pode bloquear a evolução e o propósito de vida. Então, é isso, fica bloqueado. Tem muitos espiritualistas assim, tá, pessoal? Muitos religiosos assim, vários grupos assim, tudo bloqueado a evolução dele, ele não cresce. É por isso que tem muita criança no meio, nesses meios religiosos. Porque não evolui. Se você não cresce, não evolui espiritualmente, você fica uma criança. E tem pessoas nesse grupo que não sabem o propósito dela, fica aqui. O que é que eu vim fazer aqui? Ai, meu Deus, tem uns que entram até em depressão, entram em ansiedade. Porque, pessoal, está nessa recusando a verdade que está dentro dela, tá? Às vezes até encontra as pessoas falando a verdade, mas ela não quer, não. É só na minha igreja que vai ser a verdade. Ele endurece o coração. Não, ela quer que seja a verdade lá daquele lugar, pessoal. A verdade está dentro dela, tá? Eu sinto muito, tá? Em estar falando isso aqui, mas é uma coisa que está acontecendo, tá? E eu preciso vir alertar aqueles que estão na espiritualidade e aqueles ainda que não estão, tá? Ele fala, em algumas visões, a negação pode criar estruturas mentais espirituais que torna vulnerável outra influência negativa. Então, pode fazer com que você vai criar uma estrutura mental, né? Seu campo mental vai estar desequilibrado e espiritual. Então você vai estar vulnerável à influência negativa, principalmente esse espírito do erro. Então é capaz de você aceitar o engano, tá? O erro, e você se desconectar da espiritualidade. Por isso que a gente tem que manter a verdade, pessoal. Aconteça o que acontecer, tá? A gente mantém a verdade, porque é isso que Deus quer ver. Você tá firmado na verdade, aconteça o que acontecer. Né? E tem muitos já que estão desconectados. Pode se arrepender? Pode se arrepender e voltar, pessoal. Se deixar o orgulho entrar no coração, essas coisas, já vai virar Satanás, tá? Porque Satanás, ele virou esse anjo maligno por causa desse sentimento, dessa frequência do orgulho, de não reconhecer a verdade. Não pode, tá, pessoal? Por isso que a gente tem que lutar. A gente é ser humano aqui, tem os nossos erros, mas a gente tem que reconhecer a verdade. Não, é verdade. Não, é verdade. Quando você reconhece, Deus, como é que se diz? Você está na proteção da verdade, para que esse espírito de engano não engane você. Então, o que é que aconteceu com muitos líderes religiosos? Foi isso. Negaram a Cristo, negaram a verdade que está dentro dele, que Cristo está dentro da pessoa. O reino está dentro da pessoa. Foi o que Cristo falou. Né? Não procure ele ali, ele aqui. O reino de Deus está dentro de vós, no meio de vós. Então, está dentro de você. Se você rejeita essa essência, essa espiritualidade, você está rejeitando a Cristo. Eu tenho que falar isso aqui, pessoal, porque para a gente que está nessa verdade, tomar cuidado, e para aqueles que ainda ele tomar cuidado para não aceitar o engano, tá? Aí ele fala, como lidar com essa negação? Então, como é que a gente pode lidar? Buscando o autoconhecimento. Então, é o que a gente está fazendo, né? A espiritualidade é vista como uma conexão com o eu interior. Então, é isso que é espiritualidade. A gente está buscando essa conexão com a nossa essência divina, nosso eu interior. E vir para dentro para ser a chave para descobri-la. Então, você tem que vir para dentro, não é para fora. Você não vai encontrar nada fora aí, pessoal.
A chave é você vir para dentro para descobrir quem você é verdadeiramente. É isso que é espiritualidade, você trabalhar essa conexão para descobrir que você tem uma essência divina, você é um ser divino também. E você começar a transmitir isso. É isso que é o evangelho. É isso que é espiritualidade. Que daqui a pouco a gente vai ler, tá? Na segunda parte você vai ver. Aí ele fala, abrir a mente, então você tem que abrir a mente, estar aberto a avaliar e discernir, sem dogma, então sem dogma religioso, né? Pode ajudar a superar a negação. Então, você observar tudo, né? Em vários grupos religiosos, mas tirar ali a verdade. Sem dogma. Por isso que aqui eu abri meu canal, para eu não estar vinculado a nenhum dogma, para a gente fazer isso, tá? Para superar essa negação, para a gente. O que interessa para a gente que é espiritual é a essência da verdade. Não interessa de onde veio. Ah, mas veio da outra religião ali, irmão Samuel. É verdade? Não, não interessa. O que interessa é que se tem verdade, a gente aceita e a gente, isso vai fazer com que a gente aceite a verdade, né? E vá crescendo espiritual, né? Aí ele fala, aceitar a verdade, então, a gente tem que aceitar a verdade. Se você receber um testemunho pessoal da verdade, é importante aceitá-la para evitar a negação. Então, se você não recebeu, tudo bem, tá, pessoal? Mas quando a verdade chega, um testemunho da verdade, você sente no coração, é verdade, então, você tem que aceitar, pessoal. Você não pode negar isso. Ah, isso não está de acordo com o meu ego, não. Então você tem que largar o ego para aceitar essa verdade. Porque aí você vai sendo transformado. Agora, se você nega dentro de você, né, essa verdade, então você pode estar em perigo, porque pode vir um espírito do erro e começar a enganar você. É isso. Por isso que Paulo fala lá, né? Por rejeitar a verdade de Deus, né? Deus envia a operação do erro, então espírito de engano. É isso, que muitos aí aceitam o espírito do engano. Por isso que aqueles que entram aqui e rejeitam o que eu estou falando, se invocam, ele sai aí, então, ele já tomou a decisão dele ali, então o espírito do engano vai conduzir ele. Eles vão ser guiados por esses falsos profetas. Não pela uma pessoa que está falando a verdade. Aí ele fala, buscar ajuda divina. Então, a gente tem que buscar ajuda, né? A fé, o apoio de uma força superior são vistas como essenciais para vencer efeito negativo da negação espiritual. Então, a gente tem que buscar apoio, que é o apoio de Deus, da espiritualidade, né? Do Espírito de Deus, para nos guiar, para a gente não negar a verdade, tá? Não faça isso. Isso acontece interiormente, tá? Às vezes até inconsciente, pela gente estar muito atrelado ao ego, ao homem do desejo, tá? Isso acontece com muitas pessoas. Você está desejando dinheiro, desejando coisa, a vida é assim, eu quero viver assim e tal. Você pode negar a verdade dentro de você. Não quero essa vida aí que o irmão Samuel falou. Então, você pode negar, isso é um perigo. Você vai ser dirigido por espírito de engano, né? E é quase a maioria aí, né? Como tá cheio aí, pessoal. Os grupos religiosos que tá pregando engano, olha como tá cheio. Aqui, o meu canal são poucas pessoas, tá? É porque é difícil. O caminho não é fácil, pessoal. Não foi eu que criei o caminho, tá? O caminho é estreito, foi criado por próprio Deus, tá? Que é Cristo, é o caminho da nossa consciência, tá? Se não reclame comigo, tá, pessoal? Eu só estou falando, é esse que é o caminho de a gente chegar ao Deus vivo mesmo. Outro caminho não vai levar, tá, pessoal? O caminho da consciência, tá, pessoal? É isso, tá? 53.
Aí ele fala, a espiritualidade não tem conexão com nenhuma religião específica. Então, não tem, porque esse é um trabalho da nossa conexão com a nossa essência, é um trabalho que o Espírito de Deus está fazendo na nossa vida, e o conjunto da espiritualidade, os seres espirituais, os anjos também, está trabalhando para essa conexão. Isso não tem nada a ver com religião, mas a espiritualidade é confundida com religião até hoje, tá? Aí ele fala, ser espiritualista, né? É o que eu me declaro, tá, pessoal? É um modo de viver. Então, é o modo de eu viver essa espiritualidade. É um modo de viver, pois a essência está presente em tudo. Então, a essência, né, está presente em tudo em nossas vidas. Então, ser espiritualista é isso, é esse modo de viver espiritual, aceitando a verdade e andando de acordo como ela está nos orientando. É isso que a gente tem que fazer, né? O evangelho que os apóstolos pregaram, a gente tem que viver o evangelho, né? É para viver, tá, pessoal? As pessoas querem sair aí pregando, mas sem viver o evangelho. Não existe isso, tá? Você é o primeiro que tem que viver o evangelho, que é essa espiritualidade, tá? Aí ele fala, acessamos o nosso eu espiritual a todo momento. Então, a todo momento estamos acessando essa essência divina, né? Pois está dentro de nós. É isso, a verdade está dentro de você, tá? Somos guiados por forças maiores, né? Como Deus, Cristo, né? O Espírito de Deus, os anjos, os mentores. Então, esse conjunto que é a espiritualidade está nos guiando, dando força, né? Ele fala, somos guiados por força maior que se disfarça de pensamento, assunto pelas situações e sensações que precisamos passar. Então, precisamos passar e esses seres estão nos ajudando, tá? Aí ele fala, adotar um modo de viver com gratidão é o início. Então, começar a ser grato por perceber que a gente está desperto. Deus nos chamou para a espiritualidade, para a gente trabalhar essa conexão com a verdade, começar a viver, a praticar as coisas, o amor para o próximo, o amor para com a gente, tá, pessoal? A gente ser grato por isso. É por isso que eu agradeço aqui, tá? Por tudo, tá, pessoal? Mesmo com dificuldade eu passando, tá? Nessas dificuldades não é nada comparado com a riqueza que a gente tem dentro da gente, tá? Ele fala, o que é ruim pode parecer ruim agora, né? A nossa vida, mas não sabemos o que vem logo à frente, então não sabemos o que vem lá para frente. Poupar o coração de sentir sentimento ruim é dar espaço para o sentimento bom. Então, não podemos ficar tendo pensamento ruim, tá? Gerando essa energia negativa. Temos que gerar um sentimento bom, uma espiritualidade maravilhosa. Ser grato não significa ficar de braço cruzado e deixar a vida mais leve. Então, não é para a gente, porque a gente é espiritual agora, a gente não vai viver, a gente vai aproveitar, mas todas as energias, tá? A gente vai aproveitar, mas de acordo com a sua essência espiritual. Então, com a sua verdade, né? Que a espiritualidade, então, o evangelho, os apóstolos ensinaram como a gente tem que viver aqui nessa passagem aqui dessa terra. Então, a gente pode manipular todo tipo de energia aqui, mas seguindo essa espiritualidade, para não perder a conexão e não negar essa verdade, tá? E colocar o amor no que faz ser útil ao mundo e ter a certeza inabalável de que
fazer a sua parte, todos os restos acontece sincronicidade. Então, é a gente expressar esse amor, né, pessoal? Ser útil para o mundo, para as pessoas, né? E ter a certeza de que a gente fazendo a nossa parte, vai acontecer uma sincronicidade que as pessoas também vão mudando. É o que eu falei, né? Porque muitas pessoas querem que as pessoas mudem, mas ela não quer mudar. Não existe isso, tá, pessoal? Não existe nem aqui, nem na China. Você já ouviu falar disso? Não existe isso em lugar nenhum, tá? A espiritualidade é clara. A primeira obra que Deus quer fazer é em você. É a primeira obra. Aí, depois que fazer a obra em você, você vai estar preparado para toda boa obra, tá? A espiritualidade trabalha assim, tá, pessoal? Aí ele fala, a espiritualidade é aquilo que produz no ser humano uma mudança interior. Tem que haver. Espiritualidade é isso, tá? É mudança. Religião não. Religião você pode continuar o mesmo e praticando rituais lá no grupo, tá? E você continua o mesmo. Como eu vejo muitas pessoas. Mas espiritualidade é essa mudança interior. Mas se eu pratico religião e observo as tradições, isso é espiritualidade? Não. Não é espiritualidade. Pode ser espiritualidade, né? Mas se não produzir em você uma transformação interior, não é espiritualidade. Então, se você está em um grupo, né? Qualquer grupo aí, tá, pessoal? Vocês conhecem aí os grupos religiosos aí. Então, você está em qualquer grupo, mas não está vendo transformação interior em você, você não está se conectando com essa essência divina, você não está mudando, está se tornando uma pessoa melhor, então, não é espiritualidade que está fazendo lá. Esqueça. Tá? Por isso que praticar religião não é espiritualidade, né? A espiritualidade é para trabalhar essa frequência, essa essência para haver transformação interior, que é a conexão com Deus, tá? Esse real encontro com a verdade, a gente aceitar para a gente nos transformar, tá? O que mais, pessoal? Ele fala, a espiritualidade tem a ver com um propósito de sentido. Então, com um propósito de vida e dar um sentido a essa vida aqui. É um grande ato de conexão entre o ser humano e o divino. Então, a espiritualidade é esse ato de a gente se conectar com esse Deus, essa fonte, esse divino que está na gente. Que é essa parte divina, essa essência divina. Quando a gente se conecta a ela, tá? A nossa consciência, a gente está conectado com Deus. Por isso que o reino está dentro, pessoal. Mas você não vai ver isso aí, ninguém ensinando aí na religião. Ele vai dizer que você vai encontrar Deus lá. É um engano. Então, todas que estão fazendo isso estão num grande apostasia aí, num grande erro, nesse espírito que está movimentando aí, tá? Eu sinto muito falar isso, mas é uma verdade que eu tenho que falar. Vai doer em algumas pessoas, que elas são de grupo aqui religioso, vai doer, mas tem que encarar essa verdade, tá? Porque eu estou falando de espiritualidade, não estou falando de religião. Por isso que eu não coloquei nome nenhum aqui, não tem nenhum grupo vinculado a nenhum grupo religioso por causa disso, tá? Porque para que vocês recebessem uma espiritualidade livre, mesmo espiritualidade sem dogma nenhum, tá? E ele fala, é a busca por um reencontro com a sua essência. Então, é a busca que quando você vai se reencontrar com a sua essência divina, aí você vai se encontrar com Deus, conectado com algo maior que em si próprio, que está em si próprio. Então, está dentro de você essa conexão. Então, a gente está estudando, está treinando a frequência, a gente está tentando para a gente entrar nessa conexão com essa essência. Porque quando a gente entrar em conexão com essa essência divina,
que está dentro da... A gente está conectado com Deus. É por isso, tá? Você vai para uma religião, não está conectado à sua essência. Você não está conectado a Deus. Por isso que você fica aí, batendo cabeça, tem problemas aí, tá? Igual as outras pessoas. Por isso que ele falou cá em cima, né? Que a prática de religião ou observar tradições, isso é espiritualidade? Ele faz uma pergunta, ele disse, pode ser espiritualidade se houver transformação interior na pessoa. Se a pessoa não está se transformando interiormente, não é espiritualidade. É claro, tá, pessoal? O cara escreveu aqui claramente, tá? Aí ele fala, ela também ajuda, né, a espiritualidade, identificar nossos próprios valores e na apreciação de valores dos outros. Então, a gente vai se identificar quando a gente se conectar com a essência divina, a gente vai se confrontar com nossos próprios valores. Qual valor? Valores éticos e morais espirituais elevados. Então, aqueles de não mentir, ético, né? De ter moral, respeitar, amar o próximo. Então, a gente vai encontrar esses valores nessa essência divina que está dentro da gente. Eu tenho que vir falar isso aqui, pessoal, porque não é possível, tá? Eu tenho que falar isso aqui para as pessoas entenderem claramente, tá? Então, você vai encontrar esses valores e valores dos outros. Então, além de você olhar seu valor, você vai olhar os valores dos outros, se eles estão alinhados com os valores espirituais. Pessoas espirituais, espirituais, não é pessoas aí que estão atreladas ao ego, tá? São mais altruístas, compassiva, então. Tem compassividade, né? E perdoadoras, que acredita que estamos conectados um com o outro. Então, essa pessoa sabe que a gente está conectado um com o outro. Então, se uma pessoa assim, por isso que você não vai fazer mal, pessoal. É por isso que eu não vou fazer mal a você. Eu não vou mentir em você. Se eu estou fazendo isso com você, eu estou enganando a mim mesmo. É o mal que eu estou fazendo a mim próprio. Não pode, tá, pessoal? Quem é espiritual, ele tem essa compreensão. Se eu for fazer mal a você, se eu for mentir a você, eu estou fazendo a mim mesmo. E muitos aí religiosos não têm essa compreensão. Está fazendo os mal às pessoas, aí, enganando pessoas. Ele não sabe o mal que ele está fazendo para ele próprio, tá? Estamos conectados um ao outro por um poder maior do que todos nós. Então, estamos conectados, aquele que está conectado é espiritual, a essa conexão divina, está conectado a Deus, então está conectado a todos, né? E que essa conexão é baseada no amor e na compaixão. Então, no amor de Cristo, no amor de Deus. Então, a gente vai começar a vibrar isso. Mas quando a gente, né, aceitar a verdade, não negar essa verdade dentro da gente, então a gente tem que se alinhar com essa essência divina que está dentro de você. Então, por isso que muitos que estão no despertar, tá, pessoal? Ele tem uma luta, ele fica relutando em relação a isso, tá? Porque a gente se identificou bastante com o nosso ego aqui, tá, pessoal? É isso que acontece, a gente fica, como é que se diz? Houve a identificação da nossa coisa muito com essa personalidade inferior, né? Que é chamado de ego, que é chamado de eu inferior, né? Eu já até gravei aqui um vídeo, o que é o eu inferior, que a Bíblia fala que é o homem do desejo, né? É esse homem carnal. A gente se identifica muito. É a gente, pessoal, é a gente, é uma parte da gente. Mas você verdadeiramente é essa essência divina. Esse é o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira natureza. E ao qual a gente não está colocando essa verdadeira natureza aqui nessa realidade. Por N coisa, né? Por estar
dormindo, por estar disperso, por estar influenciado por energia da Matrix aqui, nos enganando. Então, por N coisa a gente está nessa frequência, tá? Aí ele fala, a busca pela essência do ser é uma jornada fundamental para compreender a profundeza da existência humana. Então, estamos na busca por essa essência do ser, pessoal. É uma jornada da nossa consciência para compreender a profundeza da existência humana. O que é que eu estou fazendo aqui? Né? Quando a pessoa está perguntando isso, já é bom que ela está entrando para descobrir verdadeiramente quem ela é. Ela começar a trabalhar essa jornada interior, espiritual, para ela se conectar com a essência divina dela. Tá? Aí ele fala, no cerne dessa exploração encontra-se a negação. Também encontra a negação. Por quê? É um mecanismo de defesa, de autopreservação do ego. Então, esse mecanismo, tá? Essa negação espiritual vem por causa que a sua consciência, né? É uma autopreservação do ego. Então, o ego está querendo se preservar como identidade. Porque a pessoa ela vai pensar que vai perder a identidade dela. Mas a identidade dela não é esse ego, é a identidade espiritual. Mas só que a gente não sabe. Então, inconscientemente, Freud fala sobre isso, que esse é um mecanismo de defesa inconsciente, né? A gente tem essa autopreservação do ego diante dos confrontos da verdade inconveniente ou existencial indesejável. Então, quando vem aquela verdade, se torna inconveniente para a gente. Então, há uma luta aí, tá? que a gente... Então, vai parar essa sua resistência, essa sua luta, quando você aceita. Então, você vai se sentir mais leve, despreocupado. Enquanto você fica nessa resistência, tá, pessoal? A pessoa está numa luta ali espiritual muito grande, tá? E a decisão é sempre da pessoa, tá? É sempre se ela vai escolher o bem, vai escolher a verdade, tá? Aconteça o que acontecer, isso é uma decisão, a gente não pode se meter. Eu estou trazendo isso aqui, tá, pessoal? Mas é uma decisão sua, tá? É uma decisão sua. Se disser, eu vou continuar assim, ninguém pode fazer nada, tá, pessoal? A mudança vem quando você permite que a espiritualidade trabalhe nisso, tá? Aí ele fala, inevitavelmente o eu luta para manter uma identidade. Então ele está lutando, tá? O eu inferior para manter essa identidade coesa enquanto navega nos mares das incertezas e paradoxo que surge ao tentar definir sua própria essência. Então, enquanto a gente está navegando por aqui, a gente está lutando, porque quando você se atela ao homem do desejo, ao ego, então coisas, né, desejosas que a gente são apegada, a gente não quer largar. E a gente sabe, se a gente ir para essa essência divina, a gente vai ter que largar isso. É isso que Deus fala, que você de todo o coração. Por isso que é uma morte, tá, pessoal? Nara ali representa quando você aceita Cristo de todo o coração. Você foi sepultado junto com ele, é uma morte. Você matou esse ego aí, e agora você vai colocar a vida, a frequência espiritual de Cristo. É isso que os apóstolos estão falando. É essa luta aqui, tá? Mas é isso, pessoal, tá? É uma decisão sempre da sua consciência, tá bom? Aí o que ele fala? Ele fala, a utilização da negação pelo ego serve como uma estratégia de defesa onde o sujeito se protege de verdade que pode ser desafiadora no campo mental. Então, a pessoa que quer manter ali essa negação, né, utiliza a negação para manter
o ego dela, para manter a personalidade do ego dela. Então, é uma defesa, tá? A pessoa está na defesa, então, ela protege da verdade. Então, o que é que, quando eu estou lendo aqui a Bíblia, começa a tocar em você? Por isso que tem muitas pessoas que incomodam ela sai aqui do meu canal, ela sai, não quer assistir mais. É por causa. Mas que é? A verdade não é minha, tá, pessoal? A verdade é da espiritualidade. Então, quando lê, existe uma frequência. Por isso que eu digo, leia. Leia a Bíblia, pessoal. Tem gente que comenta, vai aí em podcast, só comenta, leia. Porque ali existe uma frequência que toca o coração da pessoa, tá? Então, e ela é desafiada aí nesse campo mental, né? Mexe com ela, mexe com o emocional. Então, tem pessoas aqui por isso que vai embora do meu canal. Não está pronta ainda para aceitar a verdade, tá? Espero que esteja pronto, né? Pesquise, vá estudar, vá se preparar emocionalmente para você, ao ver uma mudança de você largar as coisas, tá? Do ego, tá? Que não é fácil, tá, pessoal? É uma luta constante da gente, tá? Por isso que a gente trabalha aqui a frequência, a nossa espiritualidade, né? Cadê? Vamos parar aqui, pessoal? Vamos parar porque já é 56 minutos, tá? Eu vou ali fazer uma merenda, daqui a pouco eu volto, tá, pessoal? Pra gente continuar daqui da onde a gente parou, a segunda parte, tá? Não, eu falei errado. Eu tenho que falar isso aqui, tá, pessoal? Para que a gente esteja atento, tá? Sempre a gente aceitar a verdade, mesmo que ela não seja agradável para o nosso ego, tá? A gente tem que aceitar, porque para que a gente não entre no estado de consciência de negação da verdade, porque a gente pode estar em perigo, porque o espírito do erro pode vir e levar a gente para o engano. Tá certo, pessoal? Tá bom, pessoal? Então, já marquei aqui, agora eu vou ali fazer a merenda, daqui a pouco eu volto para a segunda parte. Então, até a segunda parte.